aflição, um rei idólatra de Israel precisou mudar de atitude. Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos sobre a mudança de atitude deste rei logo após a nossa vinheta. E este rei foi socorrido pelo Senhor. Vamos ao nosso tema. Mudança de atitude gera vitória. O nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 27, que é o capítulo 3 de 2 Reis. Enquanto o rei Acabe ele era vivo, os moabitas eram sujeitos ao reino de Israel, ou seja, ao reino do norte, e os moabitas pagavam tributos, segundo Reis, capítulo 3, verso 4. Então Mesa, rei dos moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mas após a morte do rei Acabe, o rei de Moabe se rebelou contra Israel. Ele forçou o filho de Acabe, o novo rei de Israel, Jorão, a ter uma atitude. E Provérbios número 24, verso 10 fala: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Tem outra versão que fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. O rei Jorão, ele tinha que tomar uma atitude diante da afronta do rei dos moabitas. Ele precisava agir porque era uma situação complicada, mas ele pensou e ele agiu, e a primeira coisa que ele fez foi sair de Samaria, que era a capital do reino de Israel, segundo Reis, capítulo 3, verso 6. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Samaria era a capital do reino do norte. A segunda atitude que ele fez, ele convidou o rei Josafá, que era o rei do reino do sul, que reinava sobre Judá e Benjamim, para ajudá-lo, segundo Reis, capítulo 3, verso 7, a parte A. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os moabitas? A resposta do rei Josafá foi que ele iria. E a terceira atitude do rei Jorão foi atravessar o deserto de Edom, onde ele se reuniu ao rei de Edom, segundo Reis, capítulo 3, verso 8, e ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Era o caminho mais difícil, era o caminho mais tortuoso, mas era o melhor caminho para ele surpreender o rei de Moabe. Era justamente a parte mais indefesa de Moabe. Então nós vemos que diante dessa atitude do rei de Moabe, o rei de Israel, ele se posicionou, ele tomou atitude, mas em nenhum momento ele consultou ao Senhor. E os três reis, eles saíram a peleja. Nesta saída, algo aconteceu, segundo Reis, capítulo 3, verso 9, e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Olha o que aconteceu. Eles saíram, eles partiram para a peleja, eles não consultaram ao Senhor e logo eles se depararam com falta de água. E agora? O que
eles iriam fazer? A primeira dificuldade, o rei Jorão agiu, não consultou o Senhor, e neste momento o que ele faria? Segundo Reis, capítulo 3, verso 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Está mostrando que o rei Jorão, ele era um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mas ainda o pai dele, Acabe, e a mãe dele, Jezabel, fizeram pior do que ele. E este rei Josafá já era um rei que servia a Deus, e com o convite de Jorão, ele também não consultou o Senhor. Nesse momento, todos estavam em dificuldade lá no deserto, estavam cansados e sem água. O rei Jorão, ele olha a situação em que eles se encontravam e ele pensa algo. Vamos confirmar, segundo Reis capítulo 3, verso 10. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Olha a conclusão que o rei Jorão chegou pelo fato deles não terem consultado ao Senhor. Ele teve um olhar de derrota. Para ele não havia solução. Ele concluiu que foi Deus que agiu nesta situação para entregar aqueles 3 reis nas mãos do rei dos moabitas. Eles não consultaram o Senhor, mas agiram por impulso. Eles não planejaram o ataque e eles não buscaram a direção de Deus. Agora, diante desta situação, o rei Josafá, ele fez uma pergunta. Vamos conferir qual foi a pergunta? Segundo Reis capítulo 3, verso 11, e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Agora ele perguntou, agora ele se interessou em saber o que o Senhor pensava sobre isto. E vamos continuar o versículo. Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Lá em Israel haviam muitos profetas de Baal, por isso que Josafá fala sobre um profeta do Senhor. Quando eles falam sobre Eliseu, que derramava água sobre as mãos do profeta Elias, eles estavam querendo dizer: eis aqui o sucessor do profeta Elias. E olha, o rei Josafá olhou e falou assim: realmente este é um homem de Deus. Josafá reconheceu que Deus daria direcionamento para eles através de Eliseu. Era sim um verdadeiro profeta e o Senhor estava com Eliseu. Segundo Reis capítulo 3, verso 12, e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Diante daquela aflição, os 3 reis mudaram de atitude. Eles foram buscar a direção do Senhor através do profeta Eliseu. Mas é interessante que Jorão era um rei idólatra. Lembra que eu disse? Ele era filho de Acabe de Jezabel. E o profeta Eliseu deixou muito claro para ele que ele deveria ter consultado os profetas de Baal, os profetas dos pais dele, porque o compromisso do profeta Eliseu era com o Deus verdadeiro. E Jorão, ele estava na idolatria e ele também estava afastando o povo de Israel de Deus. Eliseu, ele foi irônico com Jorão. Segundo Reis capítulo 3, verso 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel:
que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Jorão, quando ele fala para Eliseu, não, eu não vou, porque ele sabia que os profetas de Baal não são profetas que tenham alguma solução para este problema e nem para problema nenhum, porque o Deus Baal é um Deus criado pelo homem e é Deus que não age, ele não dá direção e ele não pode ajudar. Deuteronômio capítulo 32, verso 37 fala assim: então bradará ao Senhor agora, onde estão seus deuses, a rocha em quem depositaram sua confiança e buscaram refúgio? É interessante porque no momento da aflição, o que o rei Jorão fez? Ele foi buscar ouvir a voz do Senhor, ele foi buscar ouvir ao Senhor. E aí nós vemos que o profeta Eliseu fala: por que você não foi buscar os deuses que você serve? Você não rejeitou a Deus, você não abandonou a Deus, o verdadeiro. E ainda Juízes capítulo 10, verso 14 fala: clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. E aí nós sabemos que realmente o único Deus que dá vitória é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é o Senhor maravilhoso, é o nosso Deus. E Eliseu, ele conhecia o coração de Jorão. Ele sabia que Jorão não temia a Deus. Jorão, quando ele atribuiu a Deus a situação em que eles estavam vivendo, ele estava também reconhecendo o poder de Deus. E Eliseu, ele mostrou a diferença entre o rei Jorão, rei de Israel, e o rei Josafá, rei da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, e ele ainda mostrou a quem ele honrava. Segundo Reis, capítulo 3, verso 14, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria, porque era um rei idólatra. E Eliseu, ele viu que ele precisava consultar ao Senhor, ele sabia que Deus daria vitória, isto em honra ou em consideração ao rei Josafá. E qual foi a atitude de Eliseu? Ele pede para que trouxessem um músico, alguém que tocasse possivelmente a harpa. Segundo os estudiosos, era para acalmar a mente de Eliseu, para que ele tivesse uma concentração, porque ele tinha ficado muito irado com a atitude do rei Jorão em não consultar a Deus, em não querer saber de Deus, mas na hora da necessidade recorrer a Deus. Segundo Reis, capítulo 3, verso 15, ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha que interessante, o músico começou a tocar e o Senhor veio falar, o Senhor veio dar a resposta, o Senhor respondeu e deu estratégia para esses reis, mostrando que o nosso Deus é o Deus misericordioso. Segundo Reis, capítulo 3, verso 16 e verso 17, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. O nosso Deus Todo-Poderoso, a Bíblia ela nos ensina que quando buscamos a Ele, nós o encontramos. Mas a parte daqueles homens, dos soldados, seria fazer as covas e muitas covas, e o resto quem faria?
era o Deus Todo-Poderoso, era Deus que iria agir. E nós vemos que no Salmo 84, verso 6 fala: ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Deus, ele responde às orações dos seus servos. Deus, ele age, mas ele tem o tempo dele agir. E o nosso Deus é o Deus que faz infinitamente mais. Ele faz além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, e ele demonstrou nesta batalha. Vamos conferir 2 Reis capítulo 3, verso 18 e verso 19. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as boas fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Ou seja, Deus deu a estratégia, mas também Deus deu além do que eles estavam pedindo. Você se lembra qual era a necessidade deles? A necessidade deles era de água, mas o Senhor fez além. O Senhor falou que ele daria a vitória para eles, e justamente na manhã seguinte Deus agiu. 2 Reis capítulo 3, verso 20, e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Olha que tremendo quando Deus decide agir. Ele faz e não tem ninguém que impeça o agir de Deus. Quando os moabitas eles ouviram que Israel tinha subido para pelejar contra eles, sabe o que eles fizeram? Eles se aprontaram e eles foram pelejar contra Israel. 2 Reis capítulo 3, verso 22 e verso 23. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, olha o que aconteceu. Viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue? Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Olha a conclusão precipitada deles. Agora, pois, a presa moabitas, eles se precipitaram e eles foram ao arraial dos israelitas para pegar os despojos. Eles concluíram que todos estavam mortos. 2 Reis capítulo 3, verso 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. O rei de Moabe, ele viu aquela situação, ele viu a derrota, ele fez algo abominável diante de Israel. Ele pegou o filho mais velho dele, sabe o que ele fez? Ele sacrificou aquele filho dele ao deus Quemós, que é o deus moabita. Quando eles viram aquela situação, os israelitas foram embora horrorizados, indignados, mas nós não podemos nos esquecer que depois da atitude, depois da mudança que os reis tiveram em consultar ao Senhor, Deus deu a vitória para Israel. E o rei Jorão, ele para isso precisou olhar, precisou reconhecer que somente o Senhor Todo-Poderoso é Deus. E quando ele foi buscar socorro do Senhor, o Senhor o ouviu. No Salmo 50, verso 15, fala assim: invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. E foi justamente a atitude daqueles 3 reis. Eles invocaram ao Senhor e o Senhor os ouviu e o Senhor deu vitória a eles. Que nós possamos fazer diferente do rei Jorão, diferente daqueles 3 reis. Ao invés de nós buscarmos ao Senhor somente na hora da aflição, que possamos buscar ao Senhor
constantemente, que possamos buscar ao Senhor sempre. 1 Crônicas capítulo 16, verso 11, para nós concluirmos, diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Louvado seja Deus, porque quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos dá a vitória. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.